Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Como vocês sabem, nós temos essa cultura muito forte de compartilhar ideias, compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, fortalecer cada vez mais o conhecimento das pessoas e das empresas relacionadas à gestão de terceiros. A gente torna isso muito como uma missão nossa e a gente sempre vai estar aqui com esse propósito de trazer conteúdo para vocês. Aproveitem muito aqui esse webinar, principalmente para fazer perguntas, certo? Se vocês quiserem fazer perguntas, podem colocar um hashtag na frente da pergunta que ela vem para um campo específico aqui para mim. E aí eu consigo apresentar de maneira mais fácil, beleza? Hoje nosso webinar é mais especial ainda, tá? Além da gente estar aqui trazendo conteúdo para vocês, nós vamos trazer dois cases. Dois cases que já estão conosco há tantos anos e que eles conseguem alcançar bons resultados. O case é o da Ipera, na Hipermarcas. O Paulo vai estar aqui com a gente e ele vai apresentar o case dele para vocês. E também da Alvin, o Carlos vai estar aqui conosco e vai apresentar o case dele para vocês. O que eu quis trazer aqui para vocês, tá? É um calo de todas as empresas que a gente conversa ter fornecedores com bons índices de aderência e de conformidade. Bons índices que os fornecedores estão realmente engajados com o projeto de vocês. Então, eles prepararam uma apresentação para primeiro detalhar como é que funciona internamente, como é o projeto deles, e eles vão detalhar aqui com vocês. E depois também a gente faz um debate. A gente faz um debate sobre formas, de fato, de ter mais efetivo nessa aderência e nessa conformidade de fornecedor. Beleza? Então, esse vai ser o nosso objetivo aqui hoje. Vai ser trazer conteúdo para vocês de cases de duas empresas, mais essa discussão, esse debate sobre formas de aumentar a aderência e conformidade do fornecedor, tá? Antes, eu queria dar alguns recados aqui para vocês que eu acho importante. Primeira coisa, o nosso GRT Experience, que é aquele primeiro congresso focado totalmente em gestão de terceiros, que vai acontecer dia 11 e 12 de maio, já está totalmente esgotado, tá? Isso aí, com mais de 40 dias faltando para o evento, todos os ingressos foram vendidos. A gente criou uma lista de espera para saber se a gente consegue de alguma forma remanejar, se houver alguma desistência de alguém, alguma coisa. Então a gente vai colocar aqui no chat a lista de espera. Então, se alguém tiver interesse em entrar na lista, fique à vontade, tá? Surgindo uma vaga, a gente vai sinalizar o quanto antes para que vocês possam se organizar também, porque muita gente não é de São Paulo, com hospedagem, passagem e tudo mais. E a gente vai trazer essa informação para vocês. Além disso, nós também vamos ter as mesas redondas que estão acontecendo em várias cidades do Brasil, tá? Então, hoje também à tarde está acontecendo a do Rio de Janeiro. Essa vai ser a primeira mesa redonda que a gente está trabalhando. A gente vai ter em maio, em Recife, no dia 17 de maio. Não, desculpa. Em Recife, dia 23 de maio. Em Salvador, dia 13 de junho. Em Campinas, 15 de junho, Porto Alegre, 16 de agosto, Fortaleza, 23 de agosto, Belo Horizonte, 14 de setembro e Curitiba, 23 de novembro. Então, a gente vai compartilhar o link aqui também com vocês no chat. Se você é dessas cidades, do Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Campinas, Porto Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, ou está próximo dessas cidades e consegue estar nesses dias que eu mencionei, é importante você se inscrever o quanto antes, tá bom? Porque são vagas limitadas, como a gente está voltando com os eventos presenciais, a gente sempre tem que limitar, porque não dá para colocar quantas pessoas a gente quiser. Então, é importante que vocês aproveitem e já se inscrevam, tá bom? Então, o link tá aqui. Aí eu queria convidar agora o Paulo e o Carlos, que vão dividir aqui comigo esse momento, para que a gente possa, vocês possam conhecê-los. Eu estou vendo aqui no chat que o Paulo está com alguma dificuldade na conexão, e aí talvez ele não entre agora, mas de toda forma o Carlos já chegou aí. Ó, o Paulo apareceu também. Tá ouvindo bem, Paulo, a gente? Tá ouvindo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Carlos, bom dia, Paulo. Sejam todos bem-vindos, tá? É um prazer imenso ter vocês aqui comigo. Vocês sabem, me acompanham, sabem o quanto eu gosto de compartilhar conteúdo e fortalecer cada vez mais essa experiência das pessoas em relação à gestão de terceiros, mas eu sempre fico mais feliz ainda quando eu consigo dividir com alguém do lado de cá, porque acho que eu já falei demais, eu gosto de falar demais mesmo,
mas quando tem alguém para compartilhar comigo aqui, fica bacana para trazer outras visões que eu não tenho. Então, fico muito feliz de ter vocês aqui comigo e queria que vocês se apresentassem rapidamente aí para o pessoal, para que eles possam conhecer vocês. Depois a gente faz uma divisão aqui. Beleza. Bom dia. Obrigado pela oportunidade, Bruno. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão acompanhando nosso webinar aqui, né? E é um prazer, né, estar podendo compartilhar um pouco da experiência que, né, nós temos aí com esse público, tá? E como o Bruno já falou, né, eu sou Carlos, estou, né, como responsável da gestão de contratos, né, da Manco Vavin no Brasil, né? Tenho mais ou menos uns 20 anos aí de experiência na gestão de contratos, tanto direto na operação ali, fazendo a gestão, quanto nessa cadeira que eu estou agora, né, que é realmente a gestão de contratos, né, com o objetivo de evitar, né, principalmente passivos e tudo, e é uma área que eu gosto demais. E aí, Bruno, aproveitando que você falou aí, né, se eu também, no meio da minha fala, me delongar um pouquinho, você dá uma, dá uma regulada, e como é uma área que a gente gosta muito, né, acaba falando, né, e se empolgando, mas estou à disposição para compartilhar e tirar dúvidas no final aí com todo mundo. Boa. Prazer ter você aqui, Carlos. Obrigado por ter aceitado o convite. Fala aí, Paulo. Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Eu sou o Paulo. Eu trabalho hoje na Hypera Pharma, é uma empresa farmacêutica, e também do ramo de cosméticos. Hoje, eu entrei nessa empreitada, né, de gestão de risco aqui desde 2017. E é um trabalho gradativo, né? Todo dia a gente está aprendendo e, juntamente com a Benhoff, a gente começou a implantação dessa área aqui na nossa companhia. E espero ajudar a todos, também que está começando, né, nessa parte, com as nossas experiências, que foi puxado, mas foi bem gratificante com os resultados. Boa. Seja bem-vindo, Paulo. Gente, qual vai ser a dinâmica aqui, tá? Que eu combinei com o Carlos e com o Paulo. Primeiro, o Carlos vai fazer uma apresentação de 5, 10 minutos, falando um pouquinho do case deles, tá? Lá na Ualvin. Então, trazendo um pouco da área, como está organizada e algumas ações que eles adotam. Em seguida, vai vir o Paulo, e aí o Paulo faz a apresentação dele também, de mais 5, 10 minutos, para vocês conhecerem o case da Ipera. E logo em seguida, nós três voltamos aqui para que a gente possa fazer um debate sobre formas de aumentar a aderência e conformidade dos fornecedores. Fechado? Então, Carlos, bola contigo agora, cara. Ainda fica aqui nos bastidores, já já a gente volta. Nós somos a Manco Vavin, né? Provavelmente vocês conhecem a empresa como a Manco, né? Que é do ramo de tubos e conexões, né? Principalmente. Né? Eu estou na Manco aí há um ano e pouquinho, tá? Nessa empreitada aí da gestão de contrato, gestão de risco com terceiros. Tá? Mas só para dar um histórico, essa área já existia dentro da Vavin, né? Junto com a parceria da Benhoff. Tá? E aí, só que com a minha chegada, né, em 2022, nós demos uma mudança de foco, né, no processo, e o Bruno e todo o time da Benhoff têm acompanhado essa mudança, né, Bruno? Nós estamos implantando, como o Paulo falou, gradativamente, avançando dia a dia um pouco, tá? Mas a mudança de foco está acontecendo, né, e grande ponto que é muito importante para a gestão de riscos é a questão da alta direção comprar a ideia, né? E é por isso que eu botei a mudança de foco no processo, tá? E a abrangência da Vargem é nacional, né? Nós temos 7 plantas espalhadas pelo Brasil, né? E também, obviamente, somos uma multinacional, mas ainda não estamos lá fora nesse processo, né? Mas é abrangência nacional em todas as plantas e nós olhamos todas as plantas, né? Junto com, obviamente, outras áreas, né? Principalmente compra, jurídico, auditoria, né? Que a gente vai, junto com eles, estruturando todo o processo, acompanhando as áreas operacionais, né? E, como eu falei, existe todo um planejamento
gradativo para nós avançarmos, né, até cobrirmos 100% da base de contratos, que são muitos contratos, né, espalhados no Brasil, né, e dentro desse processo também, né, que eu costumo dizer nos bate-papos com os parceiros, é que a análise mensal é uma vertente desse processo, né? Tem várias outras aí que precisamos atacar, como a área de gestão de risco com terceiros, como análise financeiras, auditorias de campo, rever os processos, rever políticas, fluxos, sempre buscando melhorar o fluxo, né, para que ele seja mais fluido e mais claro para todo mundo, tanto para os parceiros quanto internamente, tá? E nós buscamos abranger, né, todo o ciclo do contrato, né, o que é o CLM, né, Contract Life Cycle Management, né, que é desde o início do processo, no momento que compra, está indo ao mercado para fazer a tomada de preço, até o encerramento do contrato, né? Então, a área de gestão de riscos, né, ou gestão de contratos, ela tem por obrigação, em maior ou menor grau, lógico, dependendo da corporação que nós estejamos inseridos, pegar desde o início e fazer essas alianças, essa estratégia na corporativa está cada vez mais olhando para o estratégico para que a gente consiga, junto com as áreas, fazer esse fechamento, né, e garantir, né, o processo dentro do ciclo do contrato. E aí, como eu falei, análise financeira, o nosso processo envolve análises financeiras dos fornecedores entrantes e dos fornecedores atuais. Tá? É muito importante fazer esse cheque, que também a gente acaba pegando, né, e verificando muitos pontos aí que podem, se não estão gerando passivo ainda, podem vir a gerar, né, os fornecedores que estão dentro já e os fornecedores entrantes, né, a gente já consegue fazer o pré-filtro, né, naquele momento da pré-contratação, né, e evita, obviamente, fornecedores não tão saudáveis dentro da nossa base, né. Além disso, temos análises trabalhistas mensais, né, que são feitas aí através da Benrock, todo o time aí que tem ajudado muito a gente nesse trabalho, né. E aí, lógico, com essas análises mensais, com os novos processos que são vivos e estão rodando, a gente também tem um papel muito importante como área de gestão de contratos dentro da Vavin, né, que é mudar, né, analisar os contratos vigentes, como eu falei, trabalhando junto com compras e com as áreas diretamente ligadas à operação, para verificar quais são os pontos de melhoria que nós podemos fazer nos contratos, né, nível SLA, formas de medir, para ficar cada vez mais claro, já olhando compliance e auditoria, né, enfim, como eu falei, a área de contratos ela é muito mais, né, do que a análise mensal, né? Então, dentro da VAV, eu procuro, né, junto com o time, junto com a Benhoff, junto com as demais áreas, estar envolvido sempre no processo como um todo e se mostrando cada vez mais estratégico, né? Só assim a gente ganha cada vez mais força para avançar, né, e vencermos as batalhas que nós precisamos vencer, tá? E como eu falei, até o encerramento do contrato, para que o termo de quitação seja emitido e que dê a quitação rasa, né, e restrita do contrato que estava sendo feito. E as ações que nós fazemos, né? Todas as empresas que estão entrando para o monitoramento, principalmente, né, nós fazemos uma reunião inicial com os fornecedores para explicar todo o processo, explicar a importância desse mecanismo dentro da VAV, junto com, lógico, qualidade, preço, segurança do trabalho, né, de todos os colaboradores, independente da cor da camisa que vista, e esse pilar também, que é a gestão, né, de risco com os terceiros. Tá? E aí eu chamo para essas reuniões os gestores operacionalmente falando, junto com compras, para que a reunião inicial os fornecedores já tenham a noção de quão importante é essa disciplina, vamos falar assim, né, esse pilar dentro da VAV. Depois disso, fazemos reuniões mensais de acompanhamento com aqueles fornecedores que estão iniciando ou que não estão dentro de uma métrica que nós estabelecemos, tá? Se mesmo assim, depois de um certo número de reuniões, fornecedor não performar,
que existe, infelizmente, existe esse tipo de fornecedor. Emitimos notificações, não resolveu, emitimos bloqueio de medição, emitimos multas contratuais, né? E, em último caso, ocorre o encerramento contratual, tá? Então, são algumas formas que nós encontramos de trabalhar, né? Ou pelo amor ou pela dor, né? Que a gente fala, né, Bruno? E aí, conversamos, temos todo esse trabalho, esse cuidado de estar à disposição, mas alguns momentos não dá, e aí a gente parte com outro tipo de ação, usamos o contrato, tá? E com relação a um pouco dos indicadores, né? É, nós alcançamos, né? Eu estou nesse processo, entre aspas, vamos falar novo, né? Com outra visão. Em março de 2022, nós já alcançamos uma aderência de 94,76% de toda a nossa base de fornecedores. A loja tem uma base muito grande ainda para entrar, tá? 85% de conformidade no último fechamento, tá? Só para vocês terem ideia, né? Quando eu iniciei esse trabalho, nós estávamos aí na casa de 40 e poucos por cento de conformidade, 49, e já alcançamos em um ano esse incremento de 36% de conformidade, tá? Estamos com mais ou menos 100 contratos de monitoramento mensalmente. Esse número ele é vivo, né? O Bruno tem acompanhado aí junto com o time, ele está sendo incrementado mês a mês aí para a gente ampliar a nossa base, tá? Case positivo que nós podemos citar. Muitos fornecedores da nossa base já alcançaram 100%, e alguns desses fornecedores já na primeira competência apresentada atingiram 100%, tá? Visibilidade cada vez maior dos pontos de atenção. Então, quando eu encontro algum ponto de atenção, seja na não entrega de documentos ou outro tipo de risco que possa ter com os terceiros, eu busco envolver, né, todas as áreas que têm alguma interface, área operacional, compra, jurídica, etc. Compartilhe as informações com as áreas, né, para que esse processo, como eu falei, ganhe cada vez mais força e visibilidade dentro do grupo. Fóruns específicos para tratar assuntos referentes a contratos e riscos. Nós temos um comitê dentro da empresa que reúne periodicamente para ver os indicadores, ver os pontos de atenção e sempre está trazendo boas práticas e novas possibilidades de melhoria no processo. Obviamente, a divulgação de boas práticas, né, está permeando cada vez mais a estrutura da empresa. Tá? E as áreas, obviamente, com todo esse processo que está sendo feito, as áreas começam a entender o que é a gestão de risco com terceiros, ou como a gente gosta de chamar internamente, gestão de contratos e terceiros, né? E aí vão envolvendo cada vez mais todo o time para dúvidas, para chamar para reuniões com alguma definição com um contrato, alguma coisa nesse sentido. Isso é muito legal porque é fruto do resultado e do reconhecimento que nós estamos conseguindo dentro da Vale. O case negativo, como você tem ainda há pouco, são os fornecedores que, mesmo com todo esse apoio, todo esse suporte, né, com as reuniões que às vezes nós chamamos também o time da Benhoff para ajudar, tirar dúvida, chat, etc., alguns fornecedores não conseguem performar. E aí, como eu falei, a gente toma aquelas ações, né, de contratuais, e aí, em alguns casos, resolve, em outros casos, a gente tem que partir para o encerramento contratual, tá? E os resultados, né, com a gestão de riscos, obviamente, o foco é reduzir os riscos e passivos trabalhistas, né, para a gente buscar antecipar, né, com esse dia a dia, esse trabalho que nós temos de estar presente nas áreas e fazer, para a gente acaba descobrindo muitas coisas que podem gerar passivos. Então, um conselho que se eu pudesse dar, né, é façam esse tipo de trabalho, se estejam muito próximos das áreas, ouçam muito nesse trabalho. Nosso trabalho é muito mais de ouvir as pessoas para pegar os insights e pegar as coisas, né, entender o que é que está acontecendo e aí, a partir daí, buscar soluções que protejam e resguardem a empresa, tá? Obviamente, mostrar a importância do nosso trabalho, auxiliar nas escolhas dos parceiros corretos, né? E um ponto muito importante que nós temos hoje é a Benhoff, né, que está dando um trabalho muito bom, e muito desse trabalho, desses números que nós atingimos hoje, é fruto dessa parceria, né, com todo o time. E, obviamente, com todo esse trabalho, a gente consegue selecionar os fornecedores de forma mais assertiva, né, e
não só selecionar, manter também a nossa base de fornecedores cada vez mais saudável, tá? E aí, né, tentando ser o mais objetivo possível, mas estando aberto a dúvidas e perguntas, eu fico por aqui e devolvo a bola para o Bruno aí para que ele conduza o webinar, ok? Obrigado. Boa, Carlos. Obrigado aí, tá, por ter compartilhado essas informações com o pessoal. Já tem várias perguntas para você aqui na tela, tá? No Beleza. chat, Vamos lá. mas eu vou segurar um pouquinho. Eu vou segurar um Tranquilo. pouquinho. Então, a gente passa a bola agora para o Paulo, da Hipermarkets, da Hypera, para que ele possa também trocar o case dele, a experiência dele, e já já a gente volta para responder essas perguntas. Obrigado. Até já. Beleza. Então, pode passar a tela. Então, hoje, o Grupo Hypera, ele é uma indústria farmacêutica, voltado também para cosmético, e eu acho que hoje todo mundo tem algum produto Hypera dentro de casa, tipo Engov, Rinossoro, Epocler. Então, é uma empresa que está presente em todas as casas hoje em dia. E eu entrei no Grupo Hypera para a implantação dessa área de gestão de riscos. Pode passar até. Porque em 2017, a empresa teve um passivo milionário de um prestador de logística e não tinha um controle de documentação desses fornecedores. O máximo que eles tinham era arquivar os documentos, porém não tinha uma auditoria para verificar se estava sendo pago corretamente, se todos os empregados alocados estavam sendo enviados. Então, devido a isso, a gente fez uma parceria com o time da Benhoff e começamos, juntamente com o jurídico, a fazer essa implantação na companhia. Hoje a área está dentro de gestão de facilities, com o apoio do jurídico e suprimentos. Essa implantação na nossa companhia foi gradativa. Então a gente pegou, primeiramente, os fornecedores fixos de limpeza, de segurança, e para estar fazendo tipo uma cobaia, né, para verificar como que seria o processo e verificar os pontos positivos e negativos para estar implantando na companhia inteira. Então, primeiramente, a gente fez uma elaboração da política interna e um fluxo que a gente faz essa revisão anualmente. Então, o que a gente fez primeiramente? Uma revisão de todos os contratos que a gente tinha de prestadores com a alocação de mão de obra fixa, e a gente fez uma revisão para estar incluindo uma cláusula para estar esses fornecedores enviando essa documentação mensalmente, e caso eles não tenham, não enviem, tem alguma resistência, a gente ter uma cláusula de retenção de pagamento de não envio. Aí, Bruno, se você puder passar isso. Então, após a gente fazer essa revisão de contratos, de todos os que a gente estava monitorando pela Benhoff, a gente começou, juntamente com os suprimentos, a fazer uma análise financeira. Então, ou seja, antes do fornecedor entrar, eles são analisados, os fornecedores pré-selecionados, e para verificar a saúde, se eles vão ter uma saúde financeira para estar assumindo aquele objeto do contrato. Após essa análise financeira e o fornecedor escolhido, a gente verifica se vai ter alocação de mão de obra. Então, se tiver alocação acima de 30 dias, ou se não tiver, o empregado não tiver em logo, mas o fornecimento da prestação for exclusivo, por exemplo, ele remotamente, ele presta exclusivamente serviço para a Hypera, a gente também faz esse monitoramento. Então, após ver que o contrato ele vai ter essa alocação de empregados, a gente começa a fazer análise trabalhista mensal. Então, a gente faz o cadastro do fornecedor no site da Benhoff, eles colocam essa documentação e
e a Benhoff faz essa análise dessa documentação. Aí, durante esse processo, e pela experiência, eu percebi que, inicialmente, a gente pegava por base os relatórios que a Benhoff enviava e encaminhava somente por e-mail. Então, o fornecedor recebia esse e-mail com as pendências e fazia a tratativa. Mas a gente percebeu que a aderência não era muito grande. Ou seja, o fornecedor via aquele e-mail, mas não fazia as devidas tratativas das não conformidades. Então, a gente começou a pegar os fornecedores com os piores índices, né? E começamos a estar ligando e verificar quais eram as dificuldades, se eles realmente estavam entendendo o conteúdo daquele relatório, porque nem todo fornecedor ele tem uma contabilidade que está presente e que faça essa devida tratativa das conformidades. Então, a gente começou a pegar caso a caso e tá entrando em contato e ajudando eles para eles estarem tendo uma maior aderência. E a gente percebeu um ponto muito positivo nisso, porque tinha vezes que eles nem sabiam desse processo. Então, a gente começou a estar, sempre quando o fornecedor entra para estar esse monitoramento da Benhoff, a gente ia entrar em contato, tá apresentando o portal para eles estarem tirando as dúvidas, né? Porque principalmente com fornecedores menores, que não tem uma contabilidade que ajude eles a fazerem isso. E a gente percebeu que isso ajudou muito a aderência a aumentar. E os fornecedores que não, que realmente, após esse envio dos relatórios, eles não estavam aderindo ao processo, a gente criou-se as formas de retenção. Então, primeiramente, a gente faz uma retenção de pagamento proporcional. Então, pega lá 5%, 10%, depende do, do faturamento, né, que ele tem com a gente, e vai estar aplicando e dá um prazo para ele estar regularizando. Se ele não regularizar, normalmente regularizam. Então, quando a gente pega no bolso, realmente eles agem, a gente verifica que eles começam a ter a participação melhor, tá ligando para a gente, tá, ou com a Parabenhoff para estar regularizando. E normalmente na primeira retenção já regulariza e eles não voltam a tá e voltam a ter mais participação nesse processo. E só de último caso, aqui desde quando eu entrei, só teve uma de que o fornecedor realmente ele não aderiu e não estava querendo, porque a gente verificou também que ele já estava com uma dificuldade financeira, porque a gente também faz essa análise financeira anual. Então, assim, todo contrato que ele perdura por mais de um ano, a gente faz uma reanálise para verificar se realmente ele está com essa saúde. E a gente verificou que esse fornecedor em específico que não estava aderindo ao processo, ele já estava com uma dificuldade financeira, então a gente resolveu conversar com o gestor do contrato e está fazendo a rescisão contratual dele. Aí, esse fornecedor, a gente cria uma lista de bloqueio. Ou seja, todo fornecedor que saiu da empresa ou finalizou o contrato, mas não regularizou as pendências, a gente cria essa lista de bloqueio e se ele voltar a fazer parceria com a gente já avisa suprimentos. Olha, ele só vai voltar se ele regularizar as pendências anteriores. Então, praticamente assim, a gente já teve retorno, o fornecedor regularizou, ou seja, a gente não tinha mais pendência com eles, e ele começou a aderir também melhor ao processo, que ele viu que é uma coisa séria. Então, assim, essa lista também ajuda a suprimentos a selecionar fornecedores com boa saúde e também com uma regularidade na questão trabalhista. Pode passar. Atualizou ele? Ah, tá. Então, hoje, como é que está a nossa
gestão de risco. Hoje a gente tem 175 contratos espalhados por essas áreas. Hoje o nosso maior cliente dentro da companhia é Facilities. E em questão de mão de obra, a gente tem mais de 2.000 empregados monitorados hoje na plataforma da Benhoff. Então, desde 2017, que foi quando a gente começou, o nosso índice de conformidade hoje está em 92% e de aderência em 96%. Assim, isso demorou, gente. Não é uma coisa que a gente construiu do dia para a noite. Desde 2018, foi longos processos e para estar chegando nessa aderência. Mas eu falo assim que se você dedicar e tá dia a dia e não só vendo eu digo assim que antes a gente ficava focado muito em relatório, mas eu acho que você tá presente junto com o fornecedor, eu acho que a aderência dele aumenta muito, porque ele vê que você está preocupado com ele. Eu digo até eles, falo, vocês têm uma auditoria de graça. Então a gente está ajudando a sua empresa a estar crescendo junto com a gente. Então, depois disso, eu acho que a gente tem essa comunicação mais presente, porque eu falo que o fornecedor é muito carente. A gente só cobra, mas nunca está lá para agradecer, para estar junto com ele, vendo que a gente quer que ele cresça também junto com a gente. Pode passar. Então, com essa gestão, juntamente com a Benhoff, a gente teve uma grande mudança de cultura, tanto do fornecedor, porque ele verificou a importância de estar regularizando, principalmente nessa questão do e-social, de que a cobrança do governo é bem maior. Então, ele verificou que ele precisava ter um controle melhor e a gente viu que muitos teve troca de contabilidade, que a contabilidade realmente não estava fazendo o processo correto. Então, a gente verificou que devido a essa auditoria que a gente deu para ele verificou a necessidade de estar mudando bem internamente para estar atendendo a nossa demanda. Então, eu acho que isso foi ponto positivo para vários fornecedores e isso também ajuda a gente, né, nesse quesito. Nesse caso de compartilhamento de conhecimento, a Benhoff, ela tem vários webinars, né, durante o mês. Então, eu incentivo eles a participarem, porque também é questão de atualização, trabalhista. Então, muitos falam que depois dessas webinar que a Benhoff fornece, eles têm muita troca de conteúdo, né, de graça. Então, eu vejo que os meus fornecedores eles têm muita aderência nesses webinar que a Benhoff fornece. No caso, também a gente teve, bem em 2020, devido à análise financeira, a gente verificou que a empresa estava quase falindo, então a gente logo viu e já fez o processo de troca, evitando assim um passivo que poderia vir a ter. Né? No caso também a gente, várias demandas de processos que o jurídico tem, a gente já está fornecendo toda essa documentação para eles estarem embasando, né, esses processos que chegam para eles, né, que colocam a gente como subsidiário. E também a gente teve uma melhor filtragem de fornecedores. Então, a gente, através do ranking que a gente está fazendo, a gente já fornece para suprimentos essa base. Não, esse fornecedor não está bem, ele não está enviando, esse fornecedor está bem de saúde, mas a questão trabalhista não está tão legal. Então, a gente já tem essa base de conhecimento que faz a gente filtrar melhor o que a gente está colocando dentro da nossa companhia. No caso de case negativo, eu acho que o único, assim, foi essa questão da rescisão mesmo. A gente teve a retenção de um fornecedor de pagamento durante quase 4, 5 meses. Ele não quis aderir ao processo e a gente a gente bloqueou o acesso dele na companhia, né? E contratou um outro fornecedor para estar atendendo a nossa demanda. Pode passar.
Então, desde quando a gente iniciou, em 2017, a gente dá para ver nesse gráfico que a quantidade de processo trabalhista de 2018 até hoje, 2022, que foi o último base que a gente teve um grande declínio de processos trabalhistas e nenhum a gente teve que arcar com, com a demanda de pagar subsidiariamente com o fornecedor. Então, a gente vê um grande melhoria, né, nessa questão para a nossa área jurídica, em questão de processos trabalhistas. E o valor mitigado que a gente teve até hoje foi em torno de 7 milhões e meio. Pode passar. Então é isso, gente. Eu acho que espero ter ajudado vocês, principalmente as pessoas que estão iniciando. E caso vocês tenham alguma dúvida de troca de ideia, estou aqui disponível. Excelente, viu, Paulo? É mais quando o pessoal vê aqueles números ali no final, quantidade de processo trabalhista que vocês já sofreram no passado e que não é uma realidade de hoje. E você fala, né? Mesmo esses que chegaram, a gente não desembolsou nada. Então, isso é realmente o resultado na veia da gestão de terceiros que eu falo. A gente tá lá não é para receber documentação, não é para cobrar com fornecedor, nada disso. É realmente para reduzir risco, é reduzir processo, é reduzir mortes, é reduzir falência, é reduzir situação financeira do fornecedor, é reduzir isso. E ali é uma prova viva. Muito bom. O Carlos pode voltar, tá por aí? Opa, Boa. estou aqui. Vamos lá. Gente, adorei as apresentações de vocês, tá? A gente já tinha trocado algumas ideias, mas com certeza o público aqui também gostou. Deu para sentir para o pessoal que vocês têm boas práticas, que vocês têm bons números. Não é fácil chegar nos 94, 96, 92, 84% de conformidade e aderência. É difícil chegar nesse nível, mas é para se comemorar mesmo, porque são bons resultados. Claro, a gente está sempre buscando 100%, né? 100% de aderência, 100% de conformidade, com certeza, mas a gente consegue ver que a evolução vem acontecendo, que os casos críticos estão sendo trabalhados. Então, isso é muito importante para que todo mundo que esteja aqui ouvindo tenha essa noção. Ninguém começa com um projeto perfeito, com um projeto redondo, cheio de satisfação do fornecedor, nada disso. As coisas vão acontecendo. É um trabalho para ser construído, é um trabalho para contar com consultoria, para que as coisas possam evoluindo e aí chegar em resultados como esse, tá? Tem algumas coisas, antes de ir para aqui para as perguntas, que está bombando para o sinal, tá? Tem muita pergunta aqui, mas eu queria fazer só alguns comentários antes de chegar nelas, para a gente contextualizar, trocar mais algumas ideias, de alguns pontos que vocês falaram, tá? Tanto o Carlos quanto o Paulo falou uma coisa que me chamou muita atenção, que foi a ideia que desde o início vocês ouvem o fornecedor, vocês têm um momento com o fornecedor. E acho que isso é uma prática boa que precisa ser compartilhada e adotada pelas empresas aqui. Eu costumo falar que os fornecedores não erram só por má fé. Claro que tem vários fornecedores que erram por má fé, porque querem esconder algo, porque estão fazendo alguma coisa errada. Mas tem muitos fornecedores que erram por falta de conhecimento, realmente por saber se é aquele processo, como é que funciona, qual documentação, de que formato, se tem dúvida, onde que ele consegue ajuda e por aí vai. Então, um momento como esse, eu acho que funciona muito bem e acho que vale a pena destacar. Aí, Carlos, você falou que tinha essas reuniões com os fornecedores no início. Se você pudesse compartilhar um pouquinho como é que funciona essa dinâmica, qual é a frequência, seria legal. Isso, vamos lá. Nós temos duas reuniões, né, basicamente. A reunião inicial, que é o pontapé inicial do processo, né, que a gente tem até para estreitar um pouco mais a relação e começar a criar aquele vínculo, né, como o Paulo falou e você falou. Às vezes a falta de vínculo dificulta também o processo de avanço no entendimento e comprar a ideia de postar a documentação no portal. Então, tem esse processo inicial, onde a gente explica todo o processo em linhas gerais, né? Uma reunião de bota meia hora, 40 minutos, depende muito do fornecedor. Então a gente explica o que é que tem que postar, como tem que postar, qual a melhor data para postar, né? O que é que pode acontecer se não postar, né? Que eu falo para eles, ó, todo mês, no fechamento da competência, eu gero um ranking. Esse ranking eu divulgo dentro da empresa. Boa.
Então, se você tiver no quadrante menor, que eu dividi vários ranges, né, de pontuação, se você tiver no quadrante final, né, ou mais baixo, seu nome vai estar indo para várias áreas da empresa. Então, tenha cuidado com isso, né? Então, é muito nessa linha. Que tipo de documento, algumas particularidades que a gente sabe que no dia a dia tem umas particularidades de documento a serem postadas, né? E aí, feito isso, eu faço reuniões mensais, né, para acompanhar, para tirar dúvidas, ver o que está acontecendo, se tem algum problema que eles não estão entendendo porque aquela pendência foi gerada, né, na análise da Benhoff, né? E aí a gente vai avançando nesse processo, né? E deixo muito claro para eles que estou à disposição, né, para ajudar, assim como todo time que trabalha nesse processo, né? E o sucesso deles nessa dinâmica, né, é o meu sucesso, né? Eu não vou sozinho, nem eles vão sozinhos. Então a gente precisa se ajudar para que a gente avance, né? E essas reuniões são mensais, até que o fornecedor atinja determinado patamar. Atingir determinado patamar, que obviamente varia de empresa para empresa, né? Pode ser um patamar mínimo de 85%, 90%, aí depende do grau de exigência. Eu ponho um patamar um pouco mais alto, né? Boa. Quando ele atinge um patamar aí de, desculpa, de 90% a 95% de conformidade, eu deixo de fazer reuniões mensais e passo a fazer reuniões pontuais quando acontece algum ponto fora da curva. Tipo, a empresa está em 90%, 100%, cai para 60%. Eu, opa, vamos bater um papo aqui, o que está acontecendo? Até para eles sentirem, né, que tem alguém olhando, não está solto o processo. Não é? Se eles não postarem, alguém vai cutucar eles lá, vai cobrar o que está acontecendo. Entendeu? Então é muito nessa linha, né, que eu atuo junto com todos os nossos fornecedores. Excelente. Muita coisa boa você falou aqui, tá? Legal, várias ideias aí. Paulo, e você, cara? Você falou muito do contato inicial com os fornecedores, e eu gosto muito disso. Explica um pouquinho como é que funciona esse contato inicial, como é essa interação, com que frequência acontece. Então, desde quando eu verifiquei, né, que esse contato mais presente com o fornecedor gera melhores resultados, então desde quando a gente recebe o contrato para a gente fazer o monitoramento, eu já peço para vocês cadastrarem, né, no portal, e assim que eles recebem o acesso, a gente tem o hábito de fazer a primeira competência com eles, que aí eu já ensino como que funciona o portal, qual documentação tem que fazer, se eles, a gente verifica se ele tem alguma dificuldade, se eles sabem qual documento que a gente está pedindo, se eles têm dúvida da documentação. Então, se a gente verifica se o fornecedor já é da área de RH, departamento pessoal, a reunião é bem mais rápida, né? Então, a gente só apresenta mais o portal e aí a gente tem uma interação mais por e-mail. Mas se a gente verifica que o fornecedor já é aquele que não tem tanta familiaridade com a documentação, aí a gente já tem uma atenção melhor, aí a gente marca uma reunião e a gente faz a primeira competência com ele só para ele estar tirando as dúvidas, tanto do portal quanto da documentação. E aí eu sempre peço, assim, quando ele vai enviar, a contabilidade envia a documentação para ele, tá anexando, para evitar deles colocarem o documento em algum local errado ou a ausência de algum, de pedir para a contabilidade estar enviando o documento com o nome do tópico que é para ele anexar. Que aí é só ele pegar o documento que a contabilidade enviou, que já vai estar com o nome do tópico, e está anexando. Então já ajuda de evitar retrabalho, né? E dele estar anexando o documento no campo correto. Então, assim, Você quando a falou, gente identifica que esse prestador ele tem essa dificuldade, a gente tem essa ação mais em cima porque eu acredito que é melhor a gente ter um foco no início, que depois ele anda sozinho. Então, eu já sei que esse fornecedor eu não vou ter trabalho com ele futuramente. E eu vi que concordo isso aumentou contigo. muito, Eu assim, sempre questão assim de 1 ou 2 meses ele tá andando sozinho, eu não preciso nem ficar cobrando dele. concordo contigo, Paulo, e até está alinhado com a cultura que a gente tenta ao máximo implantar da UniGRT, né?
faz o treinamento inicial, obriga o fornecedor a fazer ali. São 2 horas de treinamento, mas ele vai ter tanto conhecimento que ele vai seguir o processo de maneira muito mais simples depois. Ninguém está perdendo tempo, nem você, nem o fornecedor, nem Uhum. ninguém. Pelo contrário, está ganhando tempo futuro. Muitos fornecedores querem cair de paraquedas no processo Exatamente. e aprender por osmose, fazendo as coisas sem estudar nada, sem ir atrás do material, assistir algum conteúdo. Então, isso é importante, de fato, reforçar. Na Uhum. tua fala, da tua apresentação, tem uma parte que falou assim: não, eu ligo para ouvir, eu ligo para o fornecedor para ouvir. E isso é muito bacana. Tem clientes nossos que fazem isso e eu gosto da ênfase realmente. O que falta muitas vezes na contratante é ouvir o fornecedor, entendeu? Então, ter essa prática de chegar junto, de ouvir, faz toda a diferença. E o Carlos trouxe um ponto que eu só queria destacar para não perder ele, que eu gosto muito, que ele falou da ideia do ranking. Eu tenho um ranking aqui para os fornecedores e eu digo ao fornecedor qual a posição que ele está no ranking. Vocês não têm ideia, gente, do quanto isso faz um efeito positivo na gestão de terceiros. Muitos fornecedores estão lá com situação ruim e pensam que todos os outros também estão ruins. Pensa que eles não estão ficando para trás. Mas na hora que eu crio um ranking, eu mostro, ó, você está ficando para trás. Se você não melhorar, você vai perder o contrato, você não vai ser chamado para novas concorrências, vai ser punido de alguma forma. Então é legal ter essa clareza e essa transparência com o fornecedor. Então, gostei muito sobre isso. Os dois falaram sobre bloqueio de pagamento, né? Não dá para falar de aumentar a aderência, aumentar a conformidade, sem falar de bloqueio de pagamento. Isso é fato. Eu sempre gosto, eu gostei muito quando o Carlos traz, né, namoro na dor, e várias pessoas usam já esse conceito, e eu só gosto de reforçar ele. Só deixando bem claro, bem rapidamente, para quem não conhece, trabalhar no amor é trabalhar mais na conversa, na parceria, na reunião, no workshop, em formas mais brandas de fazer o fornecedor reagir e aumentar a aderência dele. Trabalhar na dor é uma forma mais direta, mais forte, mais assertiva do fornecedor reagir. Então, seria fazer um bloqueio de pagamento, bloquear o acesso, encerrar o contrato, por exemplo. Eu gosto sempre de sugerir começar no amor e depois, se não der certo, partir para a dor, tá? E isso ficou muito claro na conversa de vocês dois. Vocês dois não estão lá com fornecedores, não chega ameaçando, bloqueio e tal. Não é esse o formato que vocês tocam. E isso é bacana. É muito como uma gestão de consequência. Olha, você vai ser orientado, eu vou te ajudar, você vai ser cobrado e tal. Faça seu papel. Se não fizer, aí a gente vai partir para um processo de bloqueio de pagamento. Então, isso é muito importante quando a gente quer estimular os fornecedores. Aí eu queria que vocês comentassem um pouco mais. Como é que funciona esse bloqueio de pagamento hoje? Qual o percentual que vocês normalmente adotam? Tem algum fluxo específico? Seria legal ouvir isso um pouco. Beleza, Se o Paulo beleza. puder começar aí, O Paulo vai começar? Então vai lá, Paulo. fala aí, Paulo. Eita, acho que... Tá, agora. beleza. Aqui na nossa companhia, o fluxo, a gente, depois de duas tentativas, né, do fornecedor estar colocando essa documentação, a gente abre um processo no jurídico para eles estarem enviando uma notificação e dá mais um prazo. Que aí, depois desse prazo, se realmente ele não atender, a gente começa primeiramente com um percentual de 5 a 10. Então, a gente verifica qual que é O quanto o risco. contrato vale, né? Para também, a gente não pode reter um valor que também vai comprometer a operação do fornecedor. A gente sempre analisa qual que é o percentual que também não vai agredir tanto, né? Porque essa forma, a retenção, ela é apenas uma forma a mais da gente estar tentando fazer com que ele regularize, não é prejudicar o fornecedor. Então a gente deixa bem claro que isso aqui não é prejudicar, apenas a gente está resguardando que caso ele não forneça, a gente está retendo esse pagamento. Aí, depois de notificá-lo, ele não atender, a gente manda para questão de contas a pagar para estar retendo mensalmente 10%. E, mas na primeira notificação, a gente já verifica que o setor jurídico do Tem um avanço. fornecedor já começa a entrar em contato, então a gente vê a movimentação bem grande.
Então, eu acho que depois que a gente começou com essa retenção, a gente também conseguiu bons resultados. Show. Excelente. Adoro ver isso. É bom. A notificação ela dá muito certo ali na primeira interação, na segunda, e já dá um resultado bacana. O problema é só quando o fornecedor ele começa a não dar tanta atenção mais à notificação, e aí, de fato, a gente tem que partir para o bloqueio. Fala aí, Carlos, da tua experiência, como é que funciona essa questão? Vamos lá, né? É similar ao que o Paulo falou, né? E aqui fazendo um pouco diferente, né? Como é que a gente faz? Toda reunião, como as reuniões são mensais, com os fornecedores até que já atinjam aquele patamar que eu falei, todo final da reunião eu mando um registro dizendo, ó, tá ruim, ó, tá legal, entendeu? Para começar a juridicamente falando, né, caso o fornecedor questione, eu tenho, não, estou cobrando todas as vezes e está aqui, está sendo paciente do processo, né, junto com o relatório de que vocês mandam mensalmente, né? Depois disso daí, por mais que o fornecedor não avance, mas geralmente por volta de 3 competências, nós aplicamos a notificação extrajudicial, né? Eu já tenho o aval do jurídico, vamos dizer assim, para pegar a notificação, preparar e emitir. Eu já emito, dou um prazo para ele, para o fornecedor, né? Geralmente até a próxima competência, né? O resultado da próxima competência, que a gente entende que tem que ser um prazo também exequível, né? Para ele tentar correr atrás e resolver o problema. Não resolveu, a gente pede para o Contas apagar, obviamente, o bloqueio de percentual da medição. Esse bloqueio pode variar até 5%, né, para não ter muito impacto com o fornecedor. Tá? E, em último caso, né, também nós estamos implantando as cláusulas de gestão de contrato como cláusula padrão no nosso contrato, né, que já permite multas de até 10%, né, e essa percentual de bloqueio, né? Porque, como eu falei, né? É um processo de transformação, né? O Paulo também falou aí, né? De mudança. Então, aos poucos, nós estamos incorporando essa estrutura de gestão de contrato, né? Como eu falei, dando força e dando cada vez mais visibilidade para que a gente consiga, quando os fornecedores já chegarem, já chegam sabendo a regra do jogo para não ter nenhuma surpresa, pedido de aditivo, etc. Então, é muito nessa linha que a gente atua, né? E sempre 5% e multas 10% caso o fornecedor não é, é, responda, né, a todo esse processo que a gente faz. Show. Excelente. É isso aí, gente. Só para reforçar, né, uma fala do Carlos que eu gosto tem que ter previsão contratual, né? Se não tiver previsão contratual, não vale a pena fazer bloqueio de pagamento. Mas se tiver comunicado ao fornecedor, se tiver claro o motivo do bloqueio, façam, porque de fato vai engajar mais os fornecedores. E aí, só para a gente partir agora para as perguntas, eu queria só fazer um comentário que o Carlos fez, mas eu também senti isso na fala do Paulo, que é já na primeira competência o fornecedor está 100%. Então, isso é muito bom, entendeu? Tem fornecedores bons, sim, tem fornecedores engajados. A gente precisa orientar eles. Então, ter já na primeira competência, quando eu estou 100% ali na entrega, na conformidade, isso é show. E isso a gente precisa valorizar esse fornecedor. Então, a gente precisa dar um parabéns para ele, precisa incentivar ele para continuar sempre nesse nível, tá? Então, eu percebi isso muito também na conversa do Paulo, para ele chegar junto já desde o início, e ficou claro aí no comentário do Carlos. Mas vamos agora às perguntas, que elas estão crescendo cada vez mais aqui, e eu vou fazer alguns filtros, tá? Só para a gente selecionar aqui as melhores. A quantidade de contratos já foi respondida, tá, Herculano? Então, o Carlos tem 100 contratos em média e o Paulo na Ipera tem 175 em média. Vocês dois são os fiscais do contrato, os gestores de contrato, ou existe essa figura também no cenário de vocês? No meu caso, tem os gestores de contratos que lidam ali no dia a dia da operação, né, e nós ficamos ali como apoio, né, vamos dizer assim, suporte a essas áreas, tanto do operacionais quanto do jurídico, compras, né, com olhar focado na gestão de riscos, né? Excelente, eu concordo que esse é o melhor modelo mesmo. Uma outra pergunta foi sobre a área de vocês. Vocês não destacaram, mas qual é a área, a diretoria que vocês estão vinculados hoje? Eu tô na área de supply, ligado direto à diretoria Hoje, de supply.
Legal. E vocês, Paulo? Hoje a gente está na editoria de Facility e tem um apoio de jurídico e suprimento. Já, então, Facilities na Ipera e Supply aí na Alvave. Aí, outra pergunta aqui. Quando vocês começaram a fazer esse monitoramento, foram feitas cobranças retroativas de pendências de meses anteriores? Se sim, quantos meses antes do início do seu monitoramento foram cobrados? Olha, aqui nós adotamos a prática de olhar sempre 2 anos para trás, né? Que é justamente o período que pode ter reclamações trabalhistas, né? Até 2 anos da data pode ter reclamação trabalhista, e as pessoas podem pedir até 5 anos para trás, né? Então, a gente sempre deixa a cobrança de 2 anos e aí, 6 em 6 meses, a gente faz o corte, né? Isso para as empresas que estão num patamar acima. Para as empresas que estão num patamar abaixo, até para a gente eles não perceberem, né, que existe essa brecha, né, até na legislação, efetivamente, a gente vai deixando mais de 2 anos para eles não acharem, ó, vou ficar 2 anos aqui sem postar, vou postando alguma coisa ou outra, fico ali numa zona de conforto e daqui a 6 meses eles vão cortar de novo e eu não preciso entregar. Então, para aquelas que estão ruins, a gente deixa o ciclo para trás até onde der. Para as que estão boas, a gente vai cortando 2 anos para trás. Já é. O que eu recomendo, Júlia, aqui nesse caso é o seguinte: é, o mais importante é começar, tá? Então, o ideal é começar principalmente daqui para frente. O retroativo, eu acho que vale a pena você fazer uma ideia do risco. Se for algum fornecedor, alguma categoria que está gerando processo para você, aí vale a pena retroagir. Porque toda vez que você retroage, você vai gerar um esforço e um custo maior. Então, se for você ou se for a consultoria que vai realizar, vai ter uma cobrança adicional. E vai ter um esforço também junto ao fornecedor de retroagir e cobrar documentações antigas, que não é fácil. Então, o que eu recomendo foca muito daqui para frente e foca de maneira pontual se houver algum caso assim mais gritante, alguns fornecedores que estão já gerando um volume de processo trabalhista alto, e aí valeria a pena retroagir. Acho que isso vai trazer mais segurança para vocês. Deixa eu ver aqui, outra pergunta. Ah, tem uma pergunta aqui pedindo para explicar como é essa análise financeira. Ah, você pode explicar como é feita essa análise financeira? Sim, sim. Esse processo de análise financeira, ele é feito, né, junto com a Benhoff, tá? É uma plataforma à parte, né, da documentação trabalhista mensal, e aí as empresas que são selecionadas para fazer esse processo, né, elas têm uma série de documentos a serem postados com um viés de saúde financeira, né? Como as certidões municipais, estaduais, federais, alvará, a, fugiu aqui, Balanço, DRE, faturamento. balanço, faturamento dos últimos 12 meses, etc. E aí, né, a Benhoff analisa todos esses dados que são postados, geram um gráfico, né, com uma série de informações aí, e aí a gente tem um retrato, né, o status daquela empresa, né, dentro de um range também. Esse sistema disponibiliza para a gente aí para saber se está aprovada, se está com restrição, se está reprovada, se não tem dados suficientes, etc. Em linhas gerais, seria dessa forma. É não tomar decisão no fornecedor só baseado em preço, né? Mas muito em cima de risco também, né? Já na Sim. contratação, fazer ter essa visão mais clara. Show. Tem outra pergunta aqui da Ana. Gostaria de saber como vocês lidam quando a área pede um determinado fornecedor para atender o escopo e esse fornecedor não atende os requisitos de conformidade para seguir com ele. Como é essa dinâmica, né? Porque realmente a área está só preocupada com a entrega. A área operacional normalmente não está preocupada com o risco. E vocês têm uma visão clara do risco. Então, como é que vocês conseguem lidar internamente com essa informação? Paulo ou eu? Paulo quer responder? O Paulo está conseguindo ouvir a gente?
Voltou aí, Paulo? Não, agora eu tô. Eu ouvi a pergunta agora. Boa. Então, responda aí, Aqui como é que internamente, vocês a lidam com essa gente. Então, a gente faz a cada bimestre, uma reunião com o gestor de facilities, né? E a gente verifica quais são os fornecedores com ranking, com menor conformidade e aderência. Então, a gente pega esses contratos, verifica quem são os gestores e a gente vai e faz reunião com esses gestores para estar pedindo uma maior, explicando o processo, porque como aqui é uma empresa grande, tem várias áreas, então a gente tenta fazer esse contato com o gestor, explicando melhor o processo e falando que esse fornecedor tá com um índice baixo e está propondo com que ele ajude a gente a melhorando esses índices. Então, está também engajando tanto o gestor quanto o fornecedor. E quando o gestor cobra por fornecedor, a gente sente que o atendimento é bem mais rápido, né? E mais dinâmico, e a gente tenta sempre envolver as áreas para ele estar também participando desse processo. Então, a gente sempre tenta fazer bimestralmente essas reuniões e elenca, né, os gestores que estão com esses contratos com menor conformidade e alinha com ele propostas para estar melhorando o processo. Show. É bem por aí mesmo. E só uma dica para complementar, né, a tua resposta, é trabalhar baseado em dados, né? Na hora que você está lá com o gestor que está defendendo aquele fornecedor de alguma forma, mas a gente vai lá e diz, olha, olha aqui o dado do fornecedor, olha aqui o resultado dele, olha como está ruim, olha quais são os riscos envolvidos, olha o valor do passivo. Você começa a criar informações para, de fato, convencer. E aí você pode até criar questões de aprovação, né? Fluxo de aprovação. Então, se o gestor realmente quer avançar com aquele fornecedor está com risco muito alto, então cria um fluxo de aprovação para trabalhar aqui. Então, eu acho bacana ter essas informações. Show. Tem uma pergunta aqui também da Jaqueline, vou direcionar ela para o Carlos. Com relação às empresas que ficam menos de 30 dias, é feito algum controle trabalhista, Carlos, hoje? Não, hoje não, não é, a não ser que tenha alguma atividade muito específica e que necessite algum ponto de atenção, mas fora isso, não. Nosso foco é muito em empresas que têm mão de obra, a gente vamos chamar assim, fixa na planta. E eu concordo. Risco trabalhista, de fato, não está nesses fornecedores que ficam menos de 30 dias. Pode existir? Pode, mas é tão, tão, tão pequeno o risco que o esforço que você vai ter para controlar esses fornecedores vai ser muito maior do que o teu risco. Então não faz sentido. Então eu concordo que isso foi menos do que 30 dias, não precisaria entrar no escopo trabalhista, tá? Uma pergunta da Viviane aqui, eu vou só responder rápido, porque ela já foi respondendo depois. Se vocês utilizam alguma ferramenta para acompanhar esses indicadores de entrega. Utiliza, Viviane, os dois utilizam o portal da Benhoff, tá, para fazer esse controle. Uma pergunta aqui da Jaqueline, de novo. Como é realizado o processo de troca de fornecedor? No caso, a empresa não apresenta os documentos mensais e ficam devendo os colaboradores que prestam serviço. É realizada alguma ação junto à regularização desses valores na saída ou é apenas extrato do CNPJ? Como é que vocês podem falar aí de alguma experiência que foi necessário fazer essa troca? Acho que os dois trouxeram esse caso, né, que foi necessário em algum momento. Então, como é que funcionou mais na prática? Paulo pode falar? Então, na nossa empresa teve uma troca de fornecedor, por questão dele não tá enviando a documentação. Aí os documentos que eles não enviaram, a gente coloca no arquivo, né? E a gente sabe que eles não vão enviar. Então, por isso que a gente reteve o pagamento dele durante esse período e a gente
vai manter essa retenção durante 2 anos, para caso tenha algum processo trabalhista, a gente vai usar esse recurso. Se não teve durante esse período, aí a gente devolve esse valor retido do contrato. Muito bom, tá, esse teu comentário, que a gente não falou sobre isso e vale a pena destacar. O objetivo do bloqueio de pagamento, ele tem dois objetivos, na minha visão. O primeiro é forçar o fornecedor mais, é fazer um reforço ali para ele, de fato, entregar mais os documentos que estão pendentes ou corrigir o que está errado. E esse é o principal objetivo, de fato. Mas o segundo também é fazer uma poupança para pagar alguma conta, algum risco que não é de vocês, mas sim do fornecedor. Então, se aquele fornecedor, durante 2 anos, teve algum processo, alguma coisa, e chegou essa conta para pagar, que esse valor seja direcionado para isso, entendeu? Então é bem bacana você trazer esse ponto, Paulo, isso é legal. Uma outra pergunta aqui, da Diana. Vocês fazem a gestão de risco somente de fornecedores que possuem contrato assinado, ou se o fornecedor não tem contrato assinado, vocês também gerenciam? Com algum PO, algum pedido de compras, alguma coisa? Como é o cenário de vocês, Carlos? Aquele caso, voltando à pergunta anterior, né? Se ele está mais de 30 dias na empresa, prestando serviço com mão de obra, independente de estar efetivamente com um documento legal, né? Um contrato assinado, ou se for só um pedido de compra ou algo do tipo, a gente monitora. É o risco, né? Como você falou, Bruno, mas ainda há pouco. Concordo, tá? É exatamente isso. Claro que o ideal é ter todos os No nosso fornecedores com mão de caso, obra. Fala aí, Paulo. aqui a gente, assim, a gente monitora os fornecedores com contrato, porque caso a gente queira fazer uma retenção, tem todas as cláusulas. Aí a gente verifica, se aquela prestação não tem contrato, mas é mais de 30 dias, aí a gente manda o gestor tá regularizando a situação e solicitando o contrato. Então, assim, se a empresa vai ficar mais de 30 dias, então a gente já é algo que a gente já pede para estar regularizando e estar formalizando, para a gente ter mais amparo legal para estar fazendo todo esse processo de gestão. Boa. De fato, quando você tem um contrato assinado, você tem muito mais força ali com o fornecedor para fazer ele entregar a documentação. Mas mesmo que não tenha um contrato assinado, faz sentido sim, tá? Por exemplo, para mobilização, se um funcionário for entrar na planta de vocês, ele vai ter um risco de se acidentar de alguma forma. Então, vale a pena, independente de ter contrato não assinado, que ele passe pelo fluxo de mobilização. Então, eu não me prenderia tanto essa questão do contrato. Claro que vocês têm que ter contrato assinado, isso é importante, isso vai trazer mais segurança para vocês. Mas não deixem de fazer por causa disso, tá? Uma outra pergunta aqui da Suelen. Para aqueles fornecedores que permanecem com baixa aderência, mesmo com todo o suporte oferecido, de reuniões, ligações, treinamentos, etc., mas por risco maior não podemos reter o pagamento, como é que vocês atuam? Ou seja, o fornecedor já está ali numa situação mais difícil, ou então tem alguma questão interna, política e tal, não consegue bloquear pagamento. Já fez muito esforço, né, de reuniões, agendamentos, treinamentos e tal. Vocês fazem um bloqueio mesmo assim? Como é que funciona isso? Vamos lá. Eu acho que nós, como gestão de risco, nós temos que ter a sensibilidade para avaliar o processo. Não é? O primeiro ponto é esse. Né? Boa. Lógico, a vontade que a gente tem a maioria das vezes, é aplicar penalidade, aplicar alguma coisa, porque está afetando muito o nosso processo, né? Nosso resultado. Mas eu acho que o ponto-chave aí é ter a sensibilidade, né, de saber se aquele fornecedor é muito crítico e qual o impacto que uma aplicação de multa, uma aplicação de bloqueio pode estar gerando dentro do processo produtivo, vamos falar assim, da empresa. E, obviamente, envolver as alçadas, né, dentro da empresa de uma forma clara, né, para que a decisão seja principalmente colegiada, né, para a decisão, ó, não vão fazer nada e vamos segurar o fornecedor da forma como está, ou vão sim aplicar alguma penalidade, alguma coisa, né, para você não puxar você sendo o único responsável pela tomada de decisão, né, até porque uma situação dessa tende a ser fornecedor mais crítico e mais sensível, por qualquer razão, né? Então tem que ter esse feeling, esse jogo de cintura aí para poder
saber qual caminho seguir. Não tem receita de bolo, né? Tem que avaliar caso a caso. É boa, concordo. E foi muito bom que os dois aqui trouxeram o cenário do comitê, né? Vocês têm um comitê, um grupo que vocês conversam, e não é decisão tomada só pela área de vocês, mas também com os responsáveis de outras áreas, outros representantes ali. Então, casos como esse, de fato, tem que levar para um comitê, e aí, em conjunto, a decisão vai ser tomada. Então, muito boa a resposta. Aí tem outra pergunta aqui que eu gostei dela, da Joana. Tem algum fornecedor que alegou que não entregaria documentação por causa da LGPD? E se sim, o que foi feito? Fala aí, Paulo, a conexão melhorou, não foi? Você Melhorou. comentou aqui. Que tá difícil Boa, hoje. Aqui tá chovendo muito, então tá bem instável a conexão aqui. Mas boa, então, quando entrou a LGPD, a nossa área jurídica fez uma revisão de todos os contratos e incluiu a cláusula da LGPD. Então, toda vez que a gente tem esse questionamento, a gente já pega a cláusula do contrato e já expõe para ele. Então, como ele já assinou, então, quando a gente já põe essa cláusula lá, ele já, não, então tá, aí já começa a mandar. Então, eu acho que a melhor forma é revisar os contratos, incluir essa cláusula, que em grande maioria da parte eles já não questionam mais isso. boa. E lá, Carlos, vocês também tiveram casos desses, de fornecedores alegando que não iriam entregar por causa da LGPD? Sim, sim. É meio que lugar comum, né, acontecendo isso. E aí, aquele caso que eu falei também, assim como o Paulo falou, né? Tem que chegar, avaliar, conversar, né, mostrar os caminhos, acionar jurídico, não é para poder fazer, ajudar, enfim. É caso a caso também, não tem uma receita que a gente vá, ó, vamos fazer assim. Às vezes, mesmo tendo no contrato, a empresa diz que não pode entregar por conta da LGPD. Então, a gente tem que saber jogar o jogo, né? Jogar as peças no tabuleiro e movimentar de acordo com a situação. O que eu recomendo, tá, gente? Não aceitem esse tipo de argumento. Por quê? Na hora que chegar um processo trabalhista e vocês forem acionados e o fornecedor falir, vocês vão alegar LGPD, alguém vai aceitar isso? Não. Vocês vão dizer, ah, não, eu não recebi a documentação por causa da LGPD. Alguém, por acaso, vai aceitar esse argumento? De forma alguma. Na hora que um funcionário entrar na operação de vocês e ele não apresentou um ASO, e ele se acidentou, ele morreu, ele alguma coisa, vocês vão usar esse argumento da LGPD. Alguém vai aceitar isso? Claro que não, entendeu? Então, os fornecedores, às vezes, criam esse argumento como sendo um dificultador para entregar a documentação, mas não faz sentido. Vocês têm um contrato com esse fornecedor e vocês têm um contrato com a consultoria. Então, a questão da LGPD está toda resguardada ali. Não tem nem tem nenhum problema envolvido. De fato, tem que entregar a documentação, tem que entregar a documentação conforme for necessário para resguardar a contratante e não faz sentido aceitar esse tipo de argumento, tá? Já O que vi eu alguns... Fala que eu, aí, Paulo. que eu verifiquei é que a maioria dos casos, a pessoa que questionou, ela não tinha um conhecimento do que era essa lei, entendeu? Acho que estava mal amparada, mas a partir do momento que você conversa, tem que ter todo um jogo, tudo. Se você vai confrontar, então a gente tenta conversar e mostrar, não, a lei é assim, a gente explicando de uma forma que ele entenda, eles meio que já esquecem essa parte de falar da LGPD. Porque como é uma Boa. coisa nova, muitas pessoas ainda não têm conhecimento do que pode ou não ser cobrado. Aí tem a pergunta, né, do Lucas que tem a ver com isso. Vocês cobram documentação de empresas grandes ou multinacionais? Sim. A gente, assim, Sim. desde que esteja de acordo com a política da GRT, a gente não vê se é pequena, grande, a gente trata da mesma forma como se fosse um pequeno. A gente não tem essa distinção. Não. Isso mesmo, aqui também. Não dá para fazer diferenciação. Sabemos que uma gigante, uma multinacional, a probabilidade de dar problema é muito baixa, né? Uhum. Via de regra, né? Não necessariamente, mas via de regra, sim. Né? Mas a Eu gente concordo cobra com igualmente. vocês, tá?
Eu concordo com vocês, eu acho que tem que ser cobrado. Talvez pode ter alguma flexibilização na análise financeira, porque se é uma Isso. empresa multinacional, está em vários países e tal, certamente tem muito capital e parte financeira não vai ser o maior problema. Agora, por exemplo, eu já vi um caso que marcou muito. Era uma multinacional gigantesca que ela deu um depoimento para vários fornecedores na frente da gente agradecendo a análise da Benhoff, porque eles não estavam pagando o DSR conforme a legislação, entendeu? Então isso é importante. Era um risco que estava acontecendo ali e vira uma consultoria para o fornecedor. Então esse caso me marcou muito e tem vários outros também. E na hora que tiver um acidente, tiver algum risco, vocês vão ter que responder da mesma forma, dependendo de ser multinacional ou não. Então, talvez amenizaria só na questão financeira. Só mais uma pergunta aqui, respondendo bem rápido a Flávia. A Flávia perguntou como se chama o portal que vocês utilizam para postar de documentação. É o portal da Benhoff, tá, Flávia? Então, é o nosso portal que a gente já tem todos os clientes. A Márcia fez uma pergunta muito boa aqui. Faça só mais essa e a gente se encerra. Vocês possuem fornecedores que têm mão de obra atuando em escala híbrida ou no home office? Se sim, se vocês fazem a fiscalização desses fornecedores. Sim, sim, normal. Aí, independente da escala, está prestando serviço para a empresa, né? A gente cobra a regularidade. Aqui Boa. também a gente tem muito empresas, principalmente de TI, que prestam serviços exclusivos para a gente, então a gente faz a análise documental normalmente. Mesmo que é home office, a gente cobra essa documentação. Boa. A única coisa que poderia abrir mão, Márcia, seria em relação à documentação de mobilização, né, de segurança do trabalho. E, Se o funcionário não vai ter nenhum acesso à operação de vocês, eu talvez abriria mão só dessa documentação. Mas a questão trabalhista vai estar ali envolvida de maneira recorrente, de maneira dedicada para vocês, então ele pode sim acionar vocês de alguma forma, tá? E só para encerrar aqui, fazer uma pergunta para cada um, vocês podem até já responder e dar uma despedida aqui ao pessoal, tá? A J. Araújo que respondeu, perguntou, né? Como era o cenário de vocês na gestão de terceiros antes da Benhoff? Começar pelo Paulo. então, antes do Benhoff, as empresas só entregavam documentação CFIP, essas documentação trabalhista, mas não tinha nenhuma análise, eles apenas arquivavam. Muitos gestores nem sabiam o que era, para que estava arquivando aquela documentação. Apenas arquivava porque o jurídico pedia. Então, deixava ali no e-mail, mas não tinha nenhuma auditoria dessa documentação. E eu espero assim, ter ajudado vocês, para quem está iniciando ou para quem já está há algum tempo, ter ajudado vocês a ter novas artimanhas, né, para estar fazendo essa gestão e avisar, gente, que não desista. É bem difícil, vocês vão ter muita dor de cabeça, mas eu acho que a longo prazo, médio e longo prazo, o resultado vem e o reconhecimento também vem. É verdade, eu concordo contigo. E vocês aí, Carlos, como é que Na era antes? verdade, eu já estou na empresa, como eu falei, estou na empresa há um ano e pouco, né? Eu já cheguei com a Benhoff, né? A única coisa que eu procurei, obviamente, não olhar o passado, né? E tocar daquele momento para frente, né? Os resultados estão aí, né? Então, a parceria está dando bons frutos, né, Bruno? Cada dia mais, junto com todo o time da Benhoff que apoia a gente aí. Então, antes da Benhoff, eu não tenho fatos e Esse histórico, datas né? para falar. Né? Enfim, esse seria o cenário. Né? E aproveitar também aqui já para agradecer a oportunidade, Bruno. Espero ter, né, o Paulo também, espero ter atendido aí as expectativas do público, né, de todo mundo que está participando do webinar. Né? Estou à disposição também, fora daqui, LinkedIn, né, Carlos-Afonso-Cardoso, né? Se alguém quiser contactar por lá, né, fazer conexão, estou à disposição e vamos nos ajudar. É um trabalho complexo, né, dá muita dor de cabeça, mas quando a gente aparece os números aí com 90 e poucos por cento de
aderência, 90% de conformidade, a gente vê o resultado surgindo, é extremamente gratificante e muito importante para todas as organizações, né? A gente evita muito problema de passivo. Tá bom? Obrigado, agradeço a todos. Boa. E Paulo, Carlos, eu agradeço muito vocês, tá? Foi ótimo ter esse momento aqui. A gente é muito feliz, de verdade, como Benhoff, em ter clientes como vocês. E a gente gosta muito de incentivar cada vez mais esse tipo de resultado. A gente sabe que não é fácil fazer a gestão de terceiros, cada fornecedor é uma história diferente, é uma cultura diferente, fazer eles se engajarem não é um trabalho fácil. Mas quando a gente tem nos nossos clientes pessoas como vocês, engajados, comprometidos, que estão ali gerando várias ações para melhorar esse processo, o resultado vem muito bom em parceria. Então, eu agradeço muito mesmo terem topado aqui o desafio da gente estar fazendo esse webinar. Você vê pelas perguntas e pelos comentários aqui, a turma adorou. É que eu só li as perguntas, não li os comentários. Mas muita gente agradecendo, muita gente falando das ideias que vocês trouxeram. Então, isso é muito bacana. Depois eu vou compartilhar com vocês. E aí, pessoal, procurem mais o Paulo e o Carlos no LinkedIn. Tá? Eu acho isso muito bacana. Então, procurem eles, façam bench, tentem entender, coloque o cenário de vocês, vê se eles ajudam de alguma forma. Tudo isso vai trazer muito mais resultado do processo de vocês e eu incentivo muito essa troca de experiência, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Mais um webinar aqui, somando com vocês e trazendo mais conteúdo. Quem não respondeu o nosso NPS, não se esqueçam, por favor, tá? Ele é super importante para que vocês possam avaliar esse momento. E contem conosco. Fiquem com Deus, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, abraço, obrigado. Um abraço, gente.